Olá, iniciando essa live do luto simbólico. Bem-vindos todos, que a gente tem muitas coisas para conversar hoje. Boa noite, Fabiola, Vitória, Guta, boa noite, vocês que já estão aí, Zezé. Que bom ver vocês aqui. Veja se vocês estão ouvindo bem, porque eu tô com um negocinho aqui no falar. E vamos ver se dá para ouvir, porque hoje, gente, o que a gente tem para ouvir vai ajudar muito a nossa vida, né? Eu tive estudando muito sobre isso, reaprendendo, né? Minha filha, Vitória Meira, boa noite. Então eu estive reaprendendo muitas coisas, reorganizando muitas coisas em mim. Tati, bem-vindos todos vocês. Estou muito feliz desse encontro, né? Que a gente vai ter 3 encontros seguidos, 3 semanas, que a gente vai falar sobre esse processo do luto simbólico, sobre esse processo de se refazer, né? Edinalva, que bom ver todos vocês aqui entrando para a gente ressignificar, né? Porque eu tenho certeza que conforme a gente vai falando aqui sobre isso, vocês vão vendo que a gente já passou por isso várias vezes na nossa vida, né? A gente às vezes acha que o luto é só perder uma pessoa querida, e não é. O luto é perder muitas outras coisas, né? Boa noite a todos. Cris, bem-vindas. Que bom, estou muito feliz de ver vocês aqui. Muito feliz mesmo. Faz tempo que eu não faço live, faz tempo que eu não converso com vocês de pertinho assim, né? Quem me segue e quem sabe pro ano que vem essa ressignificação, né? Esse luto que a gente já viveu e o que a gente tem que ressignificar para a vida. Cláudia, boa noite. Edinalva, nossa, boa noite. Solange, legal. Vamos começar a falar um pouquinho, quem vai chegando e a gente vai entendendo que cada um tem o seu momento também de chegar, né? Eu quero... Oi, Ângela, boa noite, bem-vinda. Boa noite, gente, que lindo. Primeiro eu quero contar para vocês que, acho que vocês, a maioria aqui, já sabe, né? Mas isso tudo nasceu do meu luto, né? Desse luto simbólico que eu tô vivendo. E o que é um luto simbólico, gente? É a destruição, é o desmoronamento, é a morte que chega na nossa vida, que chega em processos da nossa vida, sonhos que a gente tem, situações que nós estamos vivendo, projetos. Então, tudo isso quando se desfaz, quando chega essa morte, é esse luto simbólico, que ele é muito parecido ao luto de quem perde alguém, né? Um ente querido, uma pessoa amada. Todos sabem, creio que o que é passar por isso, né? Os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo isso também é algo querido pra gente, é algo que a gente tá lá fazendo crescer na nossa mente, no nosso coração, na nossa energia, porque a gente trabalha para isso. Isso tudo
muitas vezes acontece não porque você provocou, mas aquilo vem da vida. Aquilo vem e passa, aquela destruição, acontece aquela morte e tá ali. E agora? O que eu vou fazer? E comigo foi assim também, né? Eu estava, quem me acompanha aí no Insta viu, eu estava reformando a clínica, juntando com outras pessoas para construir algo muito legal para vocês, né? Algo que eu acredito que é um programa mais integrativo para o ser humano, para nossa transformação, né? Para o nosso crescimento. E de repente, a moça que eu alugo a sala disse que não ia continuar com o meu contrato, porque ela já tinha outros planos, né? E como vocês viram, eu estava no meio da reforma. Meu contrato vence em janeiro. E isso me causou muita frustração, muita tristeza, muita raiva e muitos outros sentimentos que a gente vai falar deles aqui, né? E foi muito pesado, porque era algo que eu não estava esperando, né? Mas era algo que chegou. É algo que chegou destruindo, literalmente, como se fosse uma bomba, pá, jogaram. E dentro dessa bomba, as pessoas que eu ia fazer essa nova parceria também foram embora. Então foi tudo embora, tudo levado, como se fosse um tsunami, né? É interessante a gente até ver que esse luto simbólico pode ser esse tsunami, porque a gente vê as pessoas perderem as casas, perderem às vezes tudo, literalmente tudo, e elas terem que reconstruir, né? Reconstruir a partir, às vezes, desse nada, porque elas ficaram desoladas, né? Desiludidas, destruídas. Isso é muito comum na nossa vida desde sempre, tá? Desde sempre a gente vai fazer essa troca, né, de pele. Vai morrer, vai se reinventar como a cobra. Vai sair aquela pele velha e vai vir uma nova. Só que para sair aquela pele velha e vir uma nova, eu ainda estou na morte. E esse luto é essa morte. E essa morte que a gente ultrapassa durante várias vezes na nossa vida, e a gente ultrapassa quando a gente tem um sonho e ele não se realiza, quando a gente tem um projeto e ele não se realiza, quando a gente tem um casamento e acaba, quando a gente está numa situação que a gente acredita que está confortável e de repente vem algo e joga aquela situação confortável fora e eu tenho que mudar aquilo de alguma forma. Quando eu perco um emprego, né? Eu tô lá numa empresa e a empresa diz-me, vou desligar você nesse momento, porque quando eu mudo de país, por exemplo, às vezes eu tô vivendo num, eu preciso ir para outro, eu vou viver um luto, mesmo que aquele outro seja tão bom quanto ou melhor. Eu tenho sempre o momento do luto para viver, tá? Uns lutos são piores, uns lutos são menos piores, né? Não é que são melhores, são menos piores, porque a gente vai passar por essas emoções da tristeza, da raiva, da desilusão, da decepção, da culpa, da autocrítica, enfim, todas essas que nós vamos pontuar agora e falar para você olhar para você e dizer, puxa, aonde é que eu já passei isso? Como que eu passo isso? E em que momento, em que lugar e como eu me refaço disso? Porque o problema não é que isso chegue, é como a gente vai se refazer de tudo isso. E essa é uma questão muito importante, porque hoje em dia, né, que a gente está vivendo uma era do botão, eu aperto ali e eu quero que tudo chegue na minha mão,
né? Chega lá o Mercado Livre rapidamente, chega lá o que eu pedi, uma comida, o que for. Esse botão que a gente aperta tem uma solução. Tá, mas às vezes, na nossa vida, para os nossos sentimentos, para essas coisas que vêm e destroem a nossa vida, não tem uma solução tão rápida. E é aí que eu me prendo, e é aí que eu sofro. Então, a gente vai ter que entender que esse luto simbólico vai trazer pra gente esse aprendizado para que eu mude de consciência. Eu preciso mudar de consciência. E quanto mais eu entender essa mudança, mais rápido eu me entregar para essa mudança, mais rápido esse luto passa. Isso que é interessante e que eu tô vivendo. Então, eu vivi o fundo do túnel, do poço, de tudo, né, gente? Fiquei muito triste, muito triste. Chorei, me abalei, me senti tudo, né? Me senti tudo no negativo. E ainda estou nessa morte, ainda não saí dela, né? Porque renascer das cinzas como a Fênix, que a gente vai falar dela também, não é apertar um botão e nascer de novo, não é. Não é rápido, a gente não pede delivery, a gente tem que trabalhar internamente, tá? E hoje, às vezes, a gente, sem essa paciência, a gente tá indo para medicamentos, a gente tá usando coisas que a gente não tem, tá tirando o nosso poder interno, tirando a nossa capacidade de resolver, de ir, de transformar e de transmutar e de aceitar esse luto. Ou seja, as coisas que eu quero não deram certo. Eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que soltar coisas e pegar outras. E eu não sei o que pegar, eu não sei nem o que, mas eu preciso soltar. Então, essa perda, esse fracasso, esse sofrimento, reconstruir, se reencontrar, é o que acontece nesse luto. E é o que acontece nesse sentimento, em todos esses que a gente vai pontuar hoje aqui, na nossa vida durante várias etapas. Quando a gente tem essa capacidade de entender que a gente está passando por isso, a gente tem a capacidade de passar mais rápido. Então lembra, não é delivery, eu não vou apertar o botão e aquilo vai vir e vai reorganizar e vai falar, puxa, tô bem. Não, eu vou ter que ter paciência para quê? Para que eu atue sobre isso, para que eu vá lá e me refaça. Vá lá aonde? No fundo do poço, vá lá aonde? Na destruição, vá lá aonde? Vê tudo que foi... tudo que desmoronou, tudo que destruiu, tudo que acabou. A gente fala disso na carta do tarô, né? Da torre. A torre tá lá pegando fogo, tá destruindo a tua casa, tá destruindo tudo. E você vai ter que se refazer dessa destruição. Então, isso gera muito medo, né? Em todos nós, isso gera uma ansiedade, isso gera um desequilíbrio em muitos níveis. Às vezes, um luto, ele vem até de uma coisa boa, sabe? A gente vira mãe, mas tem um luto aí porque eu já não penso mais em mim só. Por isso existe uma depressão pós-parto também, porque aquela pessoa mudou e ela não está sabendo como mudar. Então os lutos, eles são diferentes para todos nós, mas as emoções que a gente passa são iguais. Então isso é o que a gente vai conversar um pouquinho e entender aqui, tá, gente? Nessas 3 lives que a gente vai ter. Não são iguais. Quem conhece a Milu vai saber que eu vou dar ferramentas para vocês passarem por isso e a gente vai ter juntos, né? Um momento para a gente ter exercício sobre isso, tá?
A semana que vem a gente vai ter um exercício de desidentificação do ego. Olha que legal. A gente vai fazer um exercício para o nosso ego, porque quem é o cara, né, que tá junto com você e que faz com que esse luto seja muito grande ou médio, ou você possa sair dele? É o seu ego, gente. Dentro do seu ego, dentro da sua psique, dentro da formação que você tem aí, que vem de você, do seu sistema familiar, da sua alma, do processo que você traz junto com você nessa vida, tá lá um cara que vai dizer para você, culpa sua, você fracassou, você não tá bem, você é isso, você é aquilo. Esse cara, que é aquela vozinha que fica lá dentro da gente o tempo inteiro, é o teu verdadeiro inimigo. Esse, né? E pode ser o teu grande aliado, se você souber e puder trabalhar com ele a seu favor. Senão, ele vai estar contra você. Por quê? Porque ele vai defender o terreno dele, gente. Ele defende o terreno dele. E o terreno dele é o terreno de sobrevivência. Então, eu tenho que sobreviver, eu tenho que estar aqui num lugar que eu já conheço. Geralmente, o lugar que a gente já conhece é uma zona de conforto. Essa zona de conforto que a gente conhece, muitas vezes não é confortável. Ela está onde eu estou me culpando, ela está onde eu estou não me sentindo merecedora. Então, eu não recebo, eu estou sempre dando. Eu acho que o outro está fazendo, então eu sou a vítima. Então, tudo isso, esse ego, esse cara que vive com a gente, né? Essa entidade viva dentro de nós, que é um pedaço nosso, é a gente, ele atrapalha demais, né? E se eu entendo tudo que eu tô passando, eu posso pegar essa entidade, esse cara, e falar para ele, parou, porque agora quem vai mandar aqui sou eu. Eu quem? Eu, sabedoria. Na live da semana que vem eu vou falar um pouco mais desses 4 corpos que você habita neste lugar, neste planeta. Quais são, gente? Porque você acha que você tá só no físico. Não. Você tá no corpo físico, mas você tem um corpo mental, você tem um corpo emocional e você tem um corpo espiritual. Esses 4 corpos, eles têm uma vontade própria. Olha que legal, né? Eu penso uma coisa, sinto outra, vou fazer outra e nem tô lembrando que eu tenho um ser de luz, que sou eu mesma. Porque eu não lembro da minha espiritualidade. Então eu vou passando por esses lutos sem perceber que esses 4 corpos, que esses 4 em um sou eu e o meu ego, minha personalidade, tá lá falando na minha orelha. E obviamente destruindo um pouco mais, né? Porque é muito complicado a gente entender e educar esse ego, tá? Educar para que ele esteja a teu favor e não contra você, porque geralmente ele vai falar todo o negativo que você é, né? E às vezes até criar negativo, porque nem você é, mas ele já tá criando, tá? Então, esses 4 corpos, a gente tem que entender que o corpo emocional é um corpo, é uma entidade, ele é algo. Então eu preciso trabalhar nele. O que a gente veio fazer nessa vida? Organizar esses 4. Para quê? Para que a nossa consciência aumente, para que eu evolua. Então, dentro desses lutos, dessas destruições que acontecem na nossa vida, vai ficar gravado sim, Ale. Dentro desses lutos, dessas destruições que acontecem na nossa vida, eles são para que cada corpo desse ele possa aprender algo, ele possa reconstruir e fazer diferente. Então, se tirou isso de mim, por que tirou isso? Por que aquela pessoa, aquele mestre, porque é um mestre, né? É um mestre que me fez cair, que me deu uma rasteira, que eu não caí, eu caí na ribanceira inteira. Então, o que esse mestre tá querendo me ensinar? Só que o meu ego fala assim, ó, culpa daquele
que raiva daquela pessoa, que isso. E aí a gente começa nessa briga. Essa briga tira o foco. Tira, você não enxerga mais. Ou se eu tirar o óculos, eu não tô enxergando. Então eu preciso botar o óculos e falar, pera lá, deixa eu ver nesses 4 corpos que eu estou vivendo aqui nesse planeta, o que tá acontecendo? E por que esse mestre chegou na minha vida? Eu, por exemplo, nesse luto que eu estou vivendo, né? Eu já tô na morte disso tudo. Eu dei passos para trás. Porque se a gente for agir na primeira, você tá agindo com esse ego. E você tá agindo com a sua vítima. Então a gente tem que reconsiderar, a gente tem que ir para trás e olhar para ver estas emoções que a gente vai falar daqui a pouquinho e entender o que foi essa destruição. E nesses 4 corpos, físico, mental, emocional, espiritual, onde eu arranjo uma estrutura para levantar, para me refazer, para renascer, porque eu tenho que renascer dessas cinzas. E eu não posso renascer igual, gente. Tem muita gente que tá assim, ó, lá atrás, quando eu era, quando eu tava, quando eu fazia, quando eu era isso, aquilo e não sei o quê, aquilo acabou. E se você ainda tá lá atrás, vivendo nesse passado, que é a depressão, que é uma tristeza, você tem que reformular esse luto interno, reorganizar o sentimento que você tá parado aqui. Porque se você não fizer isso, vai ficar cada vez pior. Gente, esses 2 anos, eu falei para algumas pessoas que estão comigo, esses 2 anos, 24 e 25, são 2 anos extremamente difíceis para nós. Olha lá o luto chegando na minha vida. Em 20 e poucos anos que eu estou trabalhando como terapeuta, é a primeira vez que eu não tenho sala. E eu estou trabalhando numa sala alugada. Eu nunca trabalhei assim. Eu sempre tive a minha própria sala. E aí você fala, o que isso tem a ver? Ou seja, isso é um luto. Do quê? Das crenças, dos pensamentos, do que a Milu acha, do que ela construiu em 20 anos. Eu tenho que enterrar algumas coisas. Eu tenho que queimar algumas coisas e reconstruir outras. Olha que coisa. Olha, se eu penso dessa maneira, eu posso dizer, peraí, o que eu tenho que enterrar? O que eu tenho que reconstruir? O que está acontecendo? Mas às vezes a gente vai pensar que é castigo pra gente. A gente vai pensar que a gente errou. A gente vai pensar que... Não, a gente não pensa que nesses 4 corpos, quando vem esse luto, quando vem essa destruição, eu preciso ascender, eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Então por que tem... Eu só cresço quando destrói. Por quê? Porque eu saí da zona de conforto. Porque eu saí daquele jeito que eu tava pensando e eu tenho que ir pro outro. Falei no começo aqui, ó. Tem destruição que é um pouco menos, tem destruição que vem para arrasar, para acabar com tudo. Para você ressignificar quem é, o que precisa ser feito, tá? O que vocês tiverem de dúvidas, vai anotando aí, vai perguntando. Eu vou começar aqui a falar das emoções. Anota, se você não tem caderno, vai ficar a live gravada, tá tudo certo. Mas, gente, anota, porque isso aqui é como se fosse o mapa do caminho. Sabe, o mapa para onde que eu vou chegar? Você olha para você. Eu estou saindo desse luto porque eu comecei a estudar esse mapa do caminho de novo. A gente já sabe, porque a gente trabalha com isso. Mas quando pega a gente desprevenido e leva a gente igual, né, o tsunami leva, eu preciso olhar para algum lugar. Então eu preciso reorganizar o que está aqui. Eu preciso, na minha emoção, lembra? Corpo mental, corpo emocional, e eu preciso ir para o corpo mental também. E eu preciso agir no corpo físico. Muitas vezes a gente está passando por uma situação negativa, emocionalmente triste, e a gente não faz nada. A gente está jogado lá no sofá, ou jogado não sei aonde, ou sem querer levantar. Aí está, cadê seu corpo físico que tem que sair dessa emoção? Que tem que atuar?
que tem que fazer. Eu não vou esperar à vontade, gente, desculpa. Nós estamos num planeta que a gente precisa entender que a gente não veio aqui a passeio, né? Que a gente veio aqui para tirar essas peles. E dói, putz, dói pra caramba. Nesse planeta é uma dualidade, não tem por outro lugar. É dor, tem sofrimento, mas tem crescimento, né? Agora, quanto mais eu resisto, resistência, mais eu sofro. Quanto menos eu resisto, quanto mais eu solto, né? Mais eu consigo realizar essa transformação que eu preciso e sair mais rápido disso. Pô, Milu, eu tô cansada. O que eu mais ouço é isso. Milu, eu tô cansada. E eu digo pra pessoa, eu também tô cansada. Então, gente, cansado ou não, você tem que ir. Cansado ou não, você tem que ver qual dos seus corpos tá parado. Ou se tá 2 a 2, né? Tipo assim, eu tô pensando uma coisa, sentindo uma coisa, eles estão junto. E aí eu tô no físico e sobrou o espiritual. Eu posso catar esses dois para tirar esses dois aqui do jogo. Então eu preciso me juntar com algo maior que eu sou. Eu sou essa luz. Você é sabedoria, você é um ser de luz, você é um ser divino. Eu sou também. E é isso que a gente tem que olhar para a gente ter a força no físico de ação. Só que o luto, gente, ele às vezes faz com que a gente descanse. Eu, por exemplo, vou contar para vocês que eu saí da minha aula de yoga, eu saí da minha aula de tai chi, sabe por quê? Porque eu não tô com vontade. Eu não quero. E eu tô me dando esse espaço, sabe? De olhar para mim e dizer, peraí, eu quero ficar um pouquinho mais na minha cama. Porque eu ainda não estou completamente inteira para tudo. Então eu tenho que economizar um pouco da energia, tá? Se a gente respeitar isso na gente, se a gente se acolher, que é o que não nos ensina, porque sempre tá faltando algo em você, né? Sempre não tá bom. Se a gente fizer esse acolhimento, aí a gente começa a redesenhar algumas coisas. Redesenhar a rota que eu tenho que ir, redesenhar o que eu tenho que pensar e fazer de mim mesmo, da minha vida e desse luto que chegou, dessa destruição que entrou na minha vida, tá? Então vamos lá. A primeira emoção, né, que chega na nossa vida quando algo vem destruindo os teus sonhos, os teus projetos, as tuas realizações, o que você colocou de energia. Às vezes a gente tá lá, já fez, tá tudo e de repente vem um acabou. Quantas pessoas começam um negócio e são passadas para trás pelo sócio? Quebram por causa do sócio. Então, quantas? Muitas, né? Muitas pessoas. Isso é um luto, tá? O que eu tenho que fazer, gente? Qual é a primeira emoção, né, que vem? Então, eu vou falar quais são as emoções e o que a gente pode fazer depois, tá bom? E vou deixar um exercício esta semana. E a semana que vem a gente vai fazer esse exercício. Não falta quarta-feira, a gente vai fazer a desidentificação do seu ego. Para você entender que você não mora sozinho aí, né? Você tem esses 4 corpos, mas você tem um coabitante com você, que é o seu ego. E ele está muito ligado a tudo que você escolhe. E até o que você não escolhe. Automaticamente ele faz, tá? Vamos lá, a primeira emoção que a gente tem, né, é a tristeza. Essa tristeza, ela pega fundo, sabe por quê? Porque destruíram os sonhos, as nossas expectativas, né? Não foram atendidas, foi tudo embora, acabou aquilo. De repente estava na tua mão e tuf, sumiu. A tristeza promove pra gente um olhar para esse vazio. O que aconteceu e agora eu tenho esse vazio dentro de mim? Por algo que não aconteceu, algo que foi perdido. Algo que existiu e acabou.
Esse traz um momento, essa tristeza, ela traz um momento pra gente de autoconhecimento. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. E ela tem a propriedade, né? Se a gente olhar fundo nessa tristeza, de cura dessa ferida, tá? Então, a tristeza, ela faz você olhar para esse vazio. E às vezes a gente não quer ter o vazio, lembra? A gente tá lá na mídia social apertando o botão para ver tudo, saber tudo, pegar tudo e não encontrar aquele vazio, porque dói pra caramba, eu tenho que tirar aquela pele. Às vezes a gente tá dentro de uma casa, gente, casado, e tem um vazio entre esse casal. Tem um luto simbólico do quê? Da alegria que foi embora, né? Da fala, da comunicação, de muitas coisas. E a gente nem percebe isso. E quando a gente vai perceber, viu, acabou, já acabou, a pessoa foi embora, ou você foi embora, e a gente nem entendeu. Por quê? Porque a gente não viveu isso, a gente não olhou para aquilo, tá? A segunda emoção que a gente tem é uma raiva e uma revolta, né? Que surge quando a gente sente que foi injustiçado. Por quê? Porque esse luto não foi você que causou, ele veio para tua vida. Então, quando a gente percebe que a gente se esforçou tanto para ter algo e aquilo inesperadamente foi embora e até talvez injustamente, né? Não foi você que causou, talvez foi injusto também, né? Foi tirado de você. Então essa raiva e essa revolta, elas fazem parte desse sentimento. O problema, gente, é que quando a gente tá nessa raiva e nessa revolta, muitas pessoas, e a gente às vezes fica nisso anos, décadas. Tem gente que se separou lá atrás e tá dizendo, meu marido me traiu, fez isso, 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 e ainda tá na raiva. Mas quando foi isso? Faz 20 anos. O meu sócio fez isso, isso, isso comigo e me destruiu. E eu fiquei assim, assim, assim. Nossa, mas quando foi isso? Faz 5 anos. A pessoa ainda tá nesse luto, na raiva e na revolta. Ela ainda não conseguiu ressignificar. Só que o que a gente não entende às vezes é que o sentimento negativo que está em você, em qualquer momento, ele cria uma desestabilização, um desequilíbrio no seu corpo. E conforme ele vai ficando, você vai aumentando aquilo. E aquilo aumentando, você está gerando, você está construindo uma doença. Então, todo sentimento cria ou a tua saúde ou a tua doença. Então, a gente não tá fazendo isso para perdoar o outro, para sair, para esquecer. Não, a gente tá aceitando que a destruição, esse luto chegou na nossa vida para o nosso crescimento. Para esses 4 corpos que nós temos, lembra? Físico, emocional, mental, espiritual, crescer, evoluir. E para isso eu preciso soltar essa pele, eu preciso aprender, eu preciso transformar e transmutar. Tá? Então, quanto mais eu fico num sentimento, mais aquilo me adoece e vai adoecer. E hoje, muitos médicos, graças a Deus, estão olhando para isso e dizendo, né, para as pessoas, esse seu problema é um problema emocional. Então, vamos tratar. Gente, é fácil tratar o problema emocional? É fácil a gente mudar, apertar o botãozinho como hoje é, aperta o botão e vem o delivery? Não, não é fácil. A gente tem que mudar muitas coisas, né? A gente tem que primeiro entender o que a gente está vendo nessa caverna. O luto leva a gente para essa caverna. Por quê? Porque destruiu tudo, queimou tudo. Eu vou ter que reiniciar, reinventar, ressignificar, renascer das cinzas como a fênix, né? Então, esse luto que eu fui levada, se eu sair, se eu soltar rapidamente, eu vou conseguir fazer isso. Se eu não soltar, eu vou adoecer, tá, gente? Porque uma doença faz isso. Uma emoção negativada faz com que as tuas células se contraiam.
E a contração e a expansão faz parte do universo. Só que se eu só tô contraído numa emoção de raiva, numa emoção de tristeza, numa emoção de revolta, por exemplo, que é o que a gente está falando, isso faz o meu corpo inteiro estar assim. E ele acidifica, e as doenças que vêm pelo seu DNA, pela probabilidade que você tem daquilo. Uma família tem probabilidade do coração, a outra de sei lá o quê, cada uma com um. Você vai cair nisso. Ou você vai criar algo que nem a sua família tem, né? E hoje o que mais tem são pessoas que muitas vezes chegam no médico, o médico não sabe nem diagnosticar o que é, tá? Porque nem isso eles estão conseguindo, porque as emoções estão, esse corpo emocional, né? Um desses 4 corpos está tão fora de si que ele está gerando um desequilíbrio nos outros 3, no teu mental, no teu físico e no teu espiritual. Então a gente tem que tratar muito bem todos esses corpos para que a gente caminhe por esse planeta neste momento de uma forma mais equilibrada, entendendo as emoções desse corpo emocional que está desconectando você da luz, da sabedoria e da consciência divina que você é, tá? A terceira emoção é o desespero e a angústia. Gente, destruiu tudo, acabou com a tua casa, né? Eu sou sistêmica, hoje a gente tá falando muito pouco do sistêmico, né, e do familiar, mas presta atenção, quantas pessoas aí, quantos de vocês não têm antepassados que vieram de outros países e perderam tudo na guerra, ou deixaram tudo para trás, tiveram que se enfiar num navio e vir para cá e chegar no Brasil sem absolutamente nada. Quantos de nós temos isso? Vários, né? Imagina o desespero e a angústia daquela pessoa. Então imagina que você, quando chega esse luto, né, simbólico de destruição de algo seu, você sente isso, esse desespero, essa angústia, aquela coisa que o povo fala assim, ó, tô com um negócio aqui, um peso, né, e aquele peso faz você ir até pro hospital, e chegar lá e o médico falar, não é nada não, dá um sossega-leão. Por quê? Porque tá tendo, né, pra não dizer que pode ir para um ataque de pânico, que é tão forte e tão difícil pra gente, né? Então esse sentimento, ele vem pelo vazio que foi deixado, destruiu, gente, destruiu a casa, acabou tudo. Aquele vazio chegou, então eu tava botando a minha energia ali, eu tava botando o meu trabalho ali, eu estava fazendo algo e aquilo tudo explodiu. Ares, não foi você, mas foi pelos ares. Então o teu futuro ficou o quê? Incerto. Eu não sei mais o que fazer. E isso é uma das coisas que o ser humano tem muita dificuldade em processar. É o quê? Eu não sei o que fazer. É uma das coisas que deixa a gente sem o quê? Poder. Então eu não tô mais no controle. Por quê? Porque aquilo sumiu. Tá? Foi embora, foi pelos ares. Então, cuidado quando vocês sentirem esse desespero, essa angústia, né? Cuidado para não ficar nesse futuro incerto, tá? Porque ele já entrou e nós vamos ter que estar por ele. Nós vamos ter que passar por ele. Esse é o luto e nós vamos passar por ele. Não tem como fugir, não tem como pular. Milu, dá pra gente tomar um remedinho e pular isso pra... Não dá, gente, não tem. Se eu formatasse um remedinho assim, eu ia ser bilionária, não é milionária, né? Porque acho que todo mundo quer pular umas etapas da dor, né? Mas não existe como pular essa etapa, tá? Então a angústia dói porque ela tá sinalizando que algo muito importante se foi. Acabou e deixou aquele vazio, né? E ela pode nos ajudar para que a gente reavalie, para que a gente olhe para o que está significando, o que é significativo para a gente. Porque se aquilo foi embora,
dentro do teu corpo físico, do teu corpo emocional, do teu corpo mental, tá faltando aqui o corpo espiritual. O que que significa aquilo de um outro lugar para mim? Porque às vezes a gente não vai ter nesse momento, no aqui e no agora, o entendimento completo. A gente não vai entender, a gente não vai saber, a gente não vai ter a visão. Às vezes demoram anos para que a gente veja por que que aquilo aconteceu. Nossa, ainda bem que eu não fiz aquilo por causa disso, disso e disso. Que legal. Então tudo encaixa, mas no momento, às vezes não está encaixando. E eu vou ter que buscar um significado para isso. Porque senão eu não saio disso. Lembra? Eu vou ficar dando voltas. E esse desespero e essa angústia, gente, tem muita gente que fica neles muito tempo. E é pesado. Lembra da contração? A contração está no nosso corpo. Aí eu começo com dores, né? Tenho dor na coluna, tenho dor no cóccix, tenho dor aqui no pescoço, aí o braço, aí não sei o que, aí o meu estômago. Por quê? Porque eu não estou digerindo a vida. Não estou deixando passar. Estou brigando com esse luto, com essa destruição que aconteceu na minha vida. Tenho dor de cabeça, porque eu estou pensando em muitas coisas, né? Que eu gostaria, que eu fiz errado, que eu gostaria que fosse certo, que eu gostaria que fosse do outro jeito. Então, começa a passar um monte de coisa, né? A angústia, gente, é um sentimento que também leva a gente a reconhecer algo que é pesado pra gente. E que a gente vai falar na live da semana que vem, que é a vulnerabilidade. A gente se sentir vulnerável e ver as nossas limitações é algo que é quase, né, ficar pelado na frente de alguém que você nem conhece. Imagina isso. E aí você fala, gente, você tá despido de quem você é. Isso é vulnerabilidade, é mostrar para o outro. E não é uma coisa que a gente está fazendo hoje, né? Hoje tá todo mundo lá no Insta, todo mundo lá no Face, sei lá o que, todo mundo é maravilhoso, é lindo. Só o problema só tem na minha vida, na vida do outro não tem, tá tudo. Então a vulnerabilidade ela não é colocada para fora muitas vezes. A gente não sabe lidar com isso, porque tá tudo lá no botãozinho, tá tudo na tua mão. É rápido, acontece, vem para sua vida. Então, se sentir despido de muitas coisas, a gente tem que ter muita coragem, né? A gente tem que ter muita verdade com a gente mesmo. A gente tem que olhar para esses sentimentos e dizer para eles, epa, tô vendo você. Tô vendo que eu tô despida de muitas partes minhas. E que eu nem sei aonde que eu vou vestir de novo. Porque essas partes não estão mais fazendo parte de mim, foram destruídas. Tá, gente? Às vezes, num casamento que é destruído, você botou 20, 30, 40, 50 anos ali. Você construiu você ali. E é destruído. E você tá vulnerável. Né? Você tá entristecido, você tá com raiva, você tá com medo. Né? Aí chega esse amigo nosso, que é o medo e a insegurança. Faz parte da gente, né? Que é essa sensação desse futuro incerto. Para onde eu vou? Tô vulnerável, eu tô instável, eu não sei. Cadê os meus objetivos? Eu tô à deriva. É como se o teu barcão lá, o teu navio ficasse à deriva de algo, né? E esse medo que a gente sente, a deriva, tá aqui a Loló entrando, vocês ouvirem ela, que tá respirando e tudo. Esse medo faz a gente refletir no que a gente precisa, né? No que a gente se sente seguro de novo, porque já veio a destruição, já veio tudo. Se eu consigo fazer essa ressignificar disso, eu vou conseguir passar por esse medo, passar por esse vazio, passar por essa insegurança, passar por essa vulnerabilidade de outra forma. Entendendo
que eu tenho que reconstruir, eu tenho que mudar a minha consciência, eu tenho que ser diferente. Tudo isso, gente, é um processo que eu tô falando aqui e parece muito fácil falar, né? Acho que vocês estão falando, nossa, tá fácil. Não é fácil. No seu dia a dia não é fácil. Você tá lá na sua casa e vem aquele medo de o que eu vou fazer agora? O que a Milu vai fazer agora? Para onde a Milu vai? A Milu não tem mais sala, eu não pego mais, me visto, saio com a bolsinha e vou pro meu consultório. Não. Agora eu tenho que ligar pro moço, ver, você tem esse período para eu alugar? Tem? Não, não tem? Então, olha só, quanta flexibilidade, quanto movimento eu tenho que fazer diferente da estrutura construída antes, que foi destruída. Eu tô dando esse exemplo, gente, que é o meu, que acabei de viver, e é por isso que nasceu essa live, esse ressignificando a sua jornada. Ele nasceu dessa dor, né? Ele está nascendo dessa dor. Vocês são os primeiros aqui a ver. Mas existem dores muito maiores, né? Existem lutos simbólicos muito maiores. Tem gente que perde casa, tem gente que perde todo o dinheiro. Na época do Collor, o meu avô tinha vendido a fazenda e ele perdeu todo o dinheiro dele. Olha isso, né? Então tem muitas coisas que a gente nem imagina que cada um de nós passa, né? Nesse luto. E esse luto, ele também traz outra emoção, que é o fracasso, que é a autocrítica. Quando a gente se sente incapaz, insuficiente. O que eu fiz de errado? O que aconteceu com isso que destruiu tudo? E entra o nosso amigo ego na autocrítica. A gente começa a se maltratar, né? Esse maltrato interno é um espetáculo. É um espetáculo. Por quê? Porque esses sentimentos, eles fazem com que a gente Oi, Lígia, ou a gente desça mais, ou a gente ressignifique. Mas geralmente a gente fica muito tempo caindo no quê? Nesse fracasso, nessa autocrítica, na autodestruição, dizendo por quê, como você não sabe, você não é suficiente, o outro é melhor, aquilo está melhor do que o que você faz, por isso que isso, aqui, e aí começa, né? Esse sentimento, gente, do fracasso, lembra que eu tô vulnerável, né? Então tem uma vulnerabilidade, tem o medo, tem a insegurança e tá esse fracasso aí junto, tá? Embora ele doa muito, ele é o que faz a gente olhar para o passado, olhar e ver o que deu errado, o que não foi bom. Só que eu não posso entrar nessa autocrítica demais, porque a hora que eu entro nessa autocrítica demais, eu afundo. E aí são essas pessoas que eu tô dizendo lá, que ficam numa situação de luto simbólico, talvez a vida inteira, tá? Cuidado então para não deixar que esse sentimento do fracasso, da autocrítica, ele leve você para autodestruição, né? Para que a gente impeça a nossa capacidade de ser luz. Eu tenho aqui uma amiga que sempre fala o quanto que eu sou luz. Ela tá aqui na live, né? Ela tá sempre me elogiando e me colocando para cima. Gente, uma já faz uma grande diferença. Uma pessoa, tá? Por quê? Porque geralmente a gente não tem, talvez nenhuma, né? Para dizer, viu, vambora, bora, faz o seu melhor. Você caiu, vamos levantar. Vambora junto nisso e nisso. Vambora fazer dessa maneira. Eu acredito em você, você é isso. A gente faz essa conexão com o corpo espiritual quando esta pessoa, essa amiga, ou esse amigo, pode lembrar você que você é essa luz, tá? Às vezes uma terapia faz isso.
né? Às vezes uma frequência te ajuda a mover esse campo, uma meditação, enfim, muitas coisas. Mas é muito bom a gente cultivar essas amizades também, né? Porque elas fazem isso com a gente. Vamos lá, depois desse fracasso, né? Dessa autocrítica, a gente passa por algo que chama-se desapontamento, desilusão. Algo que eu acreditava, gente, que eu estava lutando para construir, que eu trabalhei, eu perdi. Acabou, foi embora, né? A gente se sente o quê? Destruído, desapontado. Vem a desilusão, a decepção. E isso deveria, né, fazer com que a gente questionasse a gente mesmo e reconsiderasse os nossos valores, as nossas expectativas. Mas se eu tô na dor, talvez eu fique mais desiludido, mais decepcionado e eu ainda não consiga ver tudo isso, tá? Mas essa desilusão, ela tem que trazer pra gente essa oportunidade de transformação das crenças que você está sustentando. Então, volta lá na Milu, que não tem mais sala. Tá, essa crença de eu precisar trabalhar nessa sala, é só nesse lugar, é só aqui, desse jeito, dessa maneira, tem que ser transformada. Porque chegou essa destruição para mim. Então, eu preciso reorganizar isso, tá? Esse sonho foi embora, esse projeto acabou. Então, eu preciso redefinir. Eu preciso reordenar, eu preciso tomar um outro rumo, pegar uma bússola e botar outra rota. Porque senão eu vou ficar na rota que eu não deveria ficar. Por quê? Porque ela vai contrair e eu vou adoecer, tá? Eu vou dizer para vocês que o Ressignificando Sua Jornada, ele vai ter o ano que vem 8 encontros, que vai ser 9, na verdade, porque o 9º vai ser a gente participando desse encontro, tá? Vai ser uma sessão interativa com vocês e a gente vai fazer uma pesquisa interna com a gente mesmo, recalculando a nossa rota, isso aí, Cris. E a gente vai olhar pra gente, pra nossa tristeza, o que eu faço, refaço, a gente vai olhar, né, para esse desmoronamento, essa morte, tá? Esses conflitos internos que estão ocultos dentro da gente. A gente vai olhar para os padrões do ego, tá? Através desse apego que tá inconsciente. É uma coisa mais profunda, isso que vai vir em março de 2025, tá? Esse é um convite que eu tô fazendo para vocês. Se vocês estiverem interessados, vocês vão escrever aqui nessa live agora, eu quero. Aí o pessoal, você vai ser direcionado lá pro WhatsApp e a gente vai te dar toda a informação necessária para você se inscrever, tá bom? Pro ano que vem. Então, o ano que vem vai ter muitas coisas diferentes, né? Para que a gente possa, dentro da nossa casa, através desse caminho juntas, ressignificar essa desilusão que é atordoante, como tá dizendo aqui a Guta. É atordoante sim. Então bota lá, eu quero, que você vai ser direcionado para o WhatsApp, vai ser muito legal o nosso caminho, a nossa jornada de 9 encontros, tá bom? Vamos lá, gente. E nesse 25 lá, em março, eu também vou colocar um pouco mais de informações destas emoções, tá? É que eu não consigo trazer para vocês tudo isso, que a gente vai ficar aqui muitas horas, tá? Vamos lá, vamos falar da culpa e do remorso, porque é claro, né? A nossa culpa é algo que é impressionante, né? Como a gente se culpa internamente por ter feito algo que deu errado, né? Algo que, eu podia evitar. É uma perda, acabou. Mas eu fiz algo errado. E daí entra essa culpa.
E essa culpa, ela às vezes fica ali, ó, o tempo inteiro. E ela é tão pesada, gente, ela é tão pesada a culpa, quando a gente não entende que ela está, que ela faz com que você fique parado, estagnado. E essa estagnação, muitas vezes, e essa parada, muitas vezes está ligado a você falar, tô procrastinando, a você falar, eu nem tô me boicotando, então tô comendo algo, tô fazendo algo, não faço o que eu quero, não faço o que eu deveria. Por quê? Porque tem uma culpa embaixo disso. Porque tem algo que tá te segurando, tá? Então presta atenção, porque a culpa, o medo, tudo isso tá dentro dessa autossabotagem que faz com que você vá para um lugar de dor e sofrimento, para que esse luto ele reverbere talvez anos na sua vida, ou talvez meses. Quantas pessoas passam por um luto, né, que elas emagrecem ou que elas engordam? Então, olha como que é o seu corpo físico, através do seu corpo emocional, através do seu corpo mental. Isso tudo se desequilibra, tá? E é muito profundo isso, gente. É muito profundo. Muito profundo, porque a nossa psique é muito profunda. Só que se a gente começa a conhecer um pouquinho dessas emoções que estão acontecendo com a gente consegue fazer escolhas diferentes, tá? A gente consegue entender por que tá essa culpa. Então, por exemplo, a culpa serve como um momento de introspecção, né? Convida a gente a examinar aqui dentro quais foram as escolhas que a gente fez. Por que eu fiz aquela escolha? Às vezes a gente pode fazer uma escolha que a gente está achando que está certo, mas no íntimo da gente, a gente não se sente capaz. Então por isso a gente está fazendo aquela escolha. Eu não sou capaz de fazer isso, então eu escolho isso. É a nossa incapacidade. Eu não consigo, eu não dou conta, eu sou menos. Isso é profundo, né, gente? Isso é muito profundo, tá? Então, a gente faz escolhas que deixam a gente, muitas vezes, nestas situações. Então, essa culpa, junto com esse remorso, junto com essa desapontamento, desilusão, tudo isso, a tristeza, né? Eles levam a gente nesse barco que tá sem rumo, sem direção, lembra? Porque eu perdi a direção. E eu não sei para onde olhar. Então, quando a gente entende essa emoção aqui dentro, a gente vai entender que a gente pode olhar para trazer uma nova solução, para trazer... Eu escolho outra coisa, porque eu tô vendo outra coisa. Pode ser uma crença que ele estava limitando, essa do que eu não sou merecedora, eu não sou capaz. Isso ali tá lá embaixo. Eu tenho que mendigar isso de alguém, né? E eu, a hora que eu mendigo isso, e eu não tô sabendo que eu tô mendigando, eu só tô ali naquela sensação, porque eu nem entendi exatamente esse gosto amargo aí que a gente sente e que parece que eu tenho que aceitar isso. Gente, parece que eu tenho que aceitar esse maltrato, talvez de outros, talvez da vida, talvez de tudo. Por quê? Porque esse luto fez eu passar por todas essas etapas, esses 4 corpos me fizeram desequilibrar nisso tudo. Então eu preciso retomar o timão do meu barco. Eu preciso dirigir isso aí, porque eu tô fora da direção. E a hora que eu tô fora da direção, é pesado, né? Então lembra que a gente tá falando aqui, quem chegou agora, vou lá recapitular, vocês vão ver, porque a live vai ficar gravada, vocês podem rever isso aí. Mas a gente passou pela tristeza, nesse luto, né? A gente passou pela raiva, pela revolta. Muito interessante essa revolta, muito interessante essa raiva. Gente, a raiva
É algo que pesa, algo que destrói, algo que contrai. Lembra da sua saúde? Isso vai acontecer. Então, cuidado com o que você tá. Quantas pessoas você ouve dizer assim: nossa, eu perdoo, mas eu não esqueço. Gente, como que é isso? Como é que perdoa e não esquece? Quem que não esquece está revivendo aquilo, ou seja, está vivendo aquilo atualmente. E o que você sentiu lá, você sente aqui. Então, se você sentiu uma raiva, você continua sentindo aquela raiva, tá? A gente passou pelo desespero e pela angústia, né? Que é aquela sensação aqui, que as pessoas vão lá parar no médico, né? Vão lá parar no hospital e não sabe por quê, né? E a gente nega isso aí, a gente nega a raiva, a gente nega esses sentimentos. Sabe por quê que a gente nega? Porque, lembra da vulnerabilidade? Como é que eu posso estar despido na frente do outro? Como é que eu posso dizer para o outro que eu tô sentindo isso? Como é que eu posso dizer para o outro que eu me sinto mal? Que eu tô triste? Então vem o medo, vem a insegurança, a gente passou pelo fracasso. Como que a gente pode dizer, gente, que eu fracassei? Né? Como que a gente pode dar a cara e falar, tô no fracasso? Fracassei, não deu certo. Isso a gente só pode fazer quando a gente elabora esse luto simbólico dentro das nossas emoções, quando a gente morreu e tem que renascer, tá? E aí que é para lá que a gente vai agora. O desapontamento, a desilusão, a gente passou pela culpa, pelo remorso, né? E para tudo isso que aconteceu nesse luto e que está acontecendo nos lutos que a gente passa o tempo inteiro na vida e que não tem nada a ver com você, gente. Os lutos acontecem, né? Por quê? Lembra? Porque a gente tem que ascender de consciência, de padrão, de informação, de ação, de movimento na sua vida. Então não é castigo, é o quê? Oportunidade de renascer, de fazer diferente. Só que para isso eu preciso entender isso, né? Por isso que eu tô falando, quem quer o ano que vem, diga aí eu quero, quem já disse vai receber as informações pra gente o ano que vem ressignificando nessa jornada de 9 encontros, tá? Então vamos lá. Eu tenho que aprender para sair disso uma coisa, uma única coisa, e que é tão fácil, mas ao mesmo tempo tão trabalhoso e tão difícil, que chama-se aceitação. Eu preciso aceitar que essa destruição, que esse luto aconteceu. Eu estou nele, eu estou morrendo, eu estou ainda na morte, mas eu tenho que aceitar, eu tenho que soltar, gente. Eu tenho que deixar que esse desmoronamento aconteça. Quando a gente pode aceitar sem resistir, sem ficar lá, ó, mas ele fez isso, mas a culpa é da outra, mas eu tô com raiva disso, mas eu não consigo, eu fico angustiada só de pensar, eu tenho medo, mas o que eu vou fazer agora, né? E fica a crítica. Então, quando eu consigo dizer esse sim, isso aí, Cris, eu digo esse sim, quando eu aceito, não é aqui, gente. Não é só no corpo mental, é no corpo mental, emocional, no corpo físico e no corpo espiritual. Quando eu consigo dizer sim nisso tudo, eu elevo a minha consciência, eu mudo a minha realidade e eu estou aberta para quê? Para receber uma nova rota de ação. Só que lembra? Às vezes a gente quer apertar o botão e ter aquilo na mão já e achar que a gente já mudou. Então não é no seu tempo, é no tempo do universo. É no tempo de algo maior. Que o que tiver que acontecer, vai acontecer. O seu tempo, o seu trabalho é o soltar. É claro que aqui eu vou dar para vocês várias técnicas, tá? E a gente vai trabalhar junto o que você precisa soltar. E nas outras lives a gente vai trabalhar
a live da semana que vem tem a vulnerabilidade, gente. Tem os medos e tem a coragem, tá? Então a gente vai... E a desidentificação do ego, o exercício da desidentificação do ego, que é muito legal, tá? Então a gente vai ter que usar ferramentas para que a gente se refaça, renasça, tá? Se eu me permito soltar, eu começo a ter uma sensação de alívio. Lembra da contração e da expansão? Então, eu preciso sentir, começar a sentir de dentro para fora o alívio. Não adianta aliviar aqui, não adianta aliviar, não, é de dentro para fora, é da emoção para fora, tá? Embora seja doloroso, tá? A gente passar por isso, resistir a essa realidade é pior, porque a gente fica parado, a gente fica estagnado. Isso que eu vivi e que eu tô vivendo, e eu tive uma resistência, e eu me fechei nessa resistência um tempo para me curar, para me olhar, para me ressignificar. E agora que eu estou abrindo isso com a aceitação, eu tô mais leve, eu tô mais consciente, eu tô mais inteligente emocionalmente e eu tô com uma energia muito mais leve, muito mais minha e muito mais poderosa do que eu estava antes de tudo isso. E eu ainda não renasci, eu ainda estou morrendo, tá? Mas eu já estou aceitando isso, para que eu possa entender. Por que eu ainda não renasci, gente? Porque às vezes a gente não sabe para onde a gente vai. Eu só sei que em março vai ter esses 9 encontros, isso vai. Mas para onde eu vou, como vai ser, o que é, eu ainda não sei. Mas o que eu sei? Que eu solto, eu vou abrir mão, tá? Para quê? Para que possa entrar, para que possa vir novos sonhos, novos projetos, novos objetivos, para que eu honre a vida que eu tenho a cada dia, né? Para que ela possa me trazer uma nova fase e para que eu possa ter uma adaptação disso aí, para essa reconstrução. Tudo tem um propósito maior, sim, sempre, né, Fá? E todas as destruições e as perdas também. Tem uma frase aqui que eu acho muito interessante, da Brené Brown, que a gente vai falar um pouco, né, dela a semana que vem, essa vulnerabilidade, medo, vergonha, né, na coragem. Ela diz assim, ó, quando nossas metas ou realizações são destruídas, perdemos o senso de propósito e o controle. Isso é maravilhoso, né? A gente entender que a gente perde mesmo. Então fica lá o navio, você não tá dirigindo e você perdeu tudo isso. Como que é renascer com isso, tá? Então a gente traz aqui o ciclo da Fênix, né? Que é vida, morte, vida. O que é, gente? É um ciclo de vida que é dividido em 3 partes principais, esse ciclo da Fênix. Ela tem uma vida longa, né? Essa Fênix, ela constrói um ninho, ela é esplendorosa, né? Ela tem a capacidade de voar alto, ela simboliza o poder, a liberdade, esse pássaro, né? É isso. De repente, chega a morte. Dizem lá na lenda que a morte da Fênix é depois de 500 anos, né? Essa Fênix, ela constrói o ninho dela para morrer em forma de uma pira funerária, onde ela se incendeia. E essa morte, ela é descrita como uma transformação, não um fim, uma transição.
todo luto simbólico é uma transição. É uma morte que transita para que a tua consciência vá para um outro lugar. E esse renascer é quando chega o momento que a fênix renasce dessas cinzas. Ela renasce mais jovem. Esse renascimento, ele é a esperança, a renovação, a continuidade da vida. Mas eu quero te falar que essa morte no fogo, ela é a oportunidade, né, dessa transformação que o fogo traz com a força de transformar, por exemplo, o ferro numa espada. Então, o fogo é um dos elementos mais fortes que a gente tem nesse planeta. Quando tudo queima na tua vida, você pode ter essa força maior através desse corpo espiritual para que você renasça dessa dor. Gente, é fácil falar? Sim. É fácil falar renasce das cinzas após essa grande perda, esse grande fracasso, esse grande sofrimento? Sim, é muito fácil. O difícil é a gente entender como a gente renova, como a gente renasce. E é por isso que eu tô dando essas 3 lives e a gente vai ter o ano que vem esses 9 encontros. Porque a gente tem ferramenta, mas a gente tem que ter uma força para reconstruir. A gente tem que ter um entendimento, a vontade e a ação, tá? É isso. Então, muitas vezes, a gente... Tem gente aqui, mis amigas que são de Venezuela, te quiero também. Muitas amigas. Graças. A gente está passando momentos difíceis, né? Com perda desses sonhos, com finalização de relacionamento, de trabalho, de crise de saúde. Gente, quantas pessoas passam por essas crises de saúde, por decepções, né? Decepções difíceis que a gente passa. Se a gente tiver e ver que tá tudo perdido, a gente pode renascer das cinzas? Pode. A gente tem que entender que nessas piores situações que a gente tá, tem uma possibilidade de reconstrução. Mas eu tenho que entender que eu tô nesses 4 corpos nesse mundo e que eu vou ter que reconstruir e olhar para cada um deles. Eu dei uma terapia essa semana para uma pessoa e eu disse assim para ela: a gente põe uma roupa, né? Eu pus aqui essa blusa verde, que é o chakra do coração, né? Que faz com que a gente entre nessa cura, na saúde, enfim. Mas, se a gente pensar que a gente tem esses 4 corpos, que roupa? Qual é a roupa que você está usando no seu corpo emocional? Qual que é a roupa que você está usando no seu corpo mental? O que você está usando no teu corpo físico e no teu espiritual? Tô dizendo roupa, gente, que é assim, qual que é a emoção que tá aqui toda hora, todo momento? Porque eu posso chorar? Sim. Eu devo desaguar? Sim, deve. É uma limpeza, tá tudo bem. Mas eu devo ficar aí até quando? Como? Como que essa roupagem? Lembra que eu tô 10, 20 anos naquela situação que a gente já falou? Então, como que eu vou fazer com que esses 4 corpos que eu caminho pela Terra, e sabe que são chakras, os 7 chakras que seguram esses corpos? Porque cada um tem a sua vontade. Eles não vão embora porque os chakras estão segurando, né? Ele se abre na frente, se abre atrás e tem um botãozinho aqui e fecha. Então, esses 4 corpos estão aqui para nossa evolução, para nossa consciência divina e para que a gente possa ensinar para eles como crescer. Como passar por esse ciclo de vida e morte e se reinventar, né? Renascer, tá? Temos a aceitação, gente. Aceitar a perda. Aceitar a perda não é fácil, né? A gente falou todos os sentimentos ali, mas a gente tem que aceitar a perda. Aqui ele fala assim, ó, transformação a partir do sofrimento.
Então a fênix não renasce apesar do fogo, ela renasce através dele, gente. Ela foi queimada. Então a transformação pessoal, ela frequentemente ela envolve dor, sofrimento. Por quê, Milu? Porque a gente está nesse planeta que é dual de dor e sofrimento. Só por isso. Não aguento mais. Tem que continuar. Lembra? Por quê? Porque é nosso trabalho, tá? Eu quero deixar aqui para a gente finalizar um exercício, uma abordagem, né, da Byron Katie, que é uma abordagem para ajudar você a olhar para todas essas emoções que você sentiu, né, durante esse luto, que foram várias vezes na tua vida, e que você pode ressignificar. Só que para isso, lembra que a gente pode ter algumas ferramentas. E essa aqui é uma ferramenta que eu acho muito interessante, que é um exercício que ela faz 4 perguntas. Então imagina o seguinte, eu tô lá com a culpa, né? Eu tô lá com a minha revolta, eu tô lá com o meu desespero, com a minha angústia, qualquer dos sentimentos que a gente passou aqui explicando para vocês. Eu tô com a insegurança, eu tô com o fracasso. E daí eu digo a primeira pergunta, né? Diga aí, anota aí. É verdade? Isso que eu tô pensando, isso que eu tô sentindo, é verdade? É a primeira pergunta que ela faz para que você, talvez, através da tua sabedoria do corpo espiritual, possa responder isso. Porque você vai parar e você vai olhar para aquele ego, para aquela historinha, para aquilo lá que foi destruído e você vai perguntar, é verdade isso? Talvez você mesma responda no mesmo momento, não, não é verdade. A segunda pergunta que ela faz é assim, você pode ter certeza absoluta que é verdade? Se você ainda respondeu na primeira que é verdade, você tem certeza absoluta que é verdade? A terceira pergunta que ela faz. Então, é um exercício, anota aí para você fazer com você, né? Porque essa mente que a gente tem, gente, desculpa, ela mente pra gente. E mente muito, hein? Pelo amor de Deus. A minha, então, inventa umas coisas que eu falo, nossa, cara, que é isso? Você tá muito louca, né? Pois é. Em todos esses sentimentos que a gente passou, essa mente mente, faz você acreditar e o seu corpo emocional vai lá pro fundo do poço, tá? Então, a terceira pergunta que ela faz pra gente é assim: como você reage? O que acontece quando você acredita nesse pensamento? Então, se eu tô acreditando que eu sou esse fracasso, como que eu vejo esse fracasso? O que está acontecendo nesse fracasso? Eu sou esse fracasso? E a quarta pergunta é: quem você seria sem esse pensamento? Muitas vezes, gente, dentro daquela forma pensamento, vamos pegar o fracasso que eu dei esse exemplo, que a gente está vivendo e está tendo e está não sai dali, tá. Esse fracasso, muitas vezes, ele tá lá no seu inconsciente, fazendo com que você reviva, tô na mesma roda, a mesma coisa ao contrário, ela não é uma roda que vai para frente, é uma roda que tá indo para trás. Esse fracasso, ele faz com que eu não entenda que eu posso ser mais. Ele faz com que eu não veja a luz que eu sou. Por quê? Lembra? Porque uma parte minha do meu cérebro está defendendo aquele lugar que é a zona de conforto que eu falei lá no começo da live. É aquela zona de conforto. Eu preciso entender isso para que eu pare de ir para trás e fazer o novo. Só que para eu entender isso, esse cara aqui, esse fracasso que ele tá virando na minha vida, ele tem um objetivo de me ensinar, de me fazer crescer. E se eu não entendo isso, eu fico ali
e não saio. Porque eu não aprendi, eu não olhei para ele, eu não olhei para essa sombra. Eu não vi embaixo do meu consciente que aquilo tem algo para ser revisto e ressignificado, tá? Então, a gente nesses encontros, nesses 3 encontros, e depois lá em março de 25, que tem mais, a Raquel, eu quero, coloca aí se você quer participar desses 4 encontros, você vai receber desses 9 encontros, perdão, em março você vai receber toda a informação aí. Bota o quero na sua, nessa live aqui. A gente vai trabalhar nisso, nos exercícios desse padrão, tá? Desse padrão do desapego, da insegurança, desse ego, dessa crença limitante que tá aí dentro. Então eu vou deixar para vocês essas 4 perguntas da Byron, da Kate, para que vocês possam encontrar, né, com essa mente, com esse pedaço de vocês e dizer, peraí, deixa eu ver, que você tá dizendo para mim que tá me afundando ou nesse corpo emocional, ou nesse corpo mental, ou nesse corpo físico, ou no meu espiritual, porque a gente até acha que a gente é muito menos que muita gente, né? E do que coisas que você nem deveria se comparar ou estar olhando, porque a sua luz é única, a sua luz brilha sozinha. Todos nós temos elas, a gente não precisa que essa luz seja o brilho do outro. A gente precisa que a nossa brilhe e acreditar na nossa e organizar esses 4 corpos para que eles brilhem só de você estar, tá? E a gente perde isso através dos lutos. A gente perde a luz, mas a gente não perde para acabar. A gente perde porque ela tem que renascer de uma outra forma. Essa é a maior sabedoria que a gente tem que ter. Porque a gente leva tombo, luto atrás de luto. Leva tombo atrás de tombo. E se eu entendo isso, eu cresço. Eu posso ser vulnerável, eu posso me despir em várias formas e tá dizendo, puxa, essa Milu aqui é a que está se reciclando, é a que está se ressignificando, é a que está se despindo de coisas, é a que está reconstruindo. Já reconstruiu? Não, está reconstruindo. Gente, presta atenção que para a reconstrução eu preciso de tempo. Lembra? Não é delivery, eu não aperto o botão e eu venho. Não, eu preciso de tempo. Então, por favor, acolham vocês, tenham compaixão, tenham o tempo necessário para isso. Então, essa semana, com essas perguntas, perguntem para vocês. É verdade isso que eu estou pensando? Eu tenho certeza absoluta dessa verdade? O que acontece quando eu estou acreditando nesse pensamento que está contando isso para mim? Né? Quem eu seria sem esse pensamento? Será que eu dou um espaço para eu ser outra coisa fora esse pensamento do fracasso, da culpa, da raiva? Será que tem um espaço para o outro? E eu vou dar uma dica. Para ter esse novo espaço, procura seu corpo espiritual. Como é que está a tua espiritualidade? Como é que você se conecta com a luz que você é, com o divino que você é, com o poder que você tem? Então, dica, vai lá e bota uma frequência, vai lá e faça uma oração, vai lá e faça um mantra, vai lá e imagina uma luz divina para você. E daí tem um montão de outras coisas que a gente pode fazer, né? E tudo é a mesma coisa, sabe por quê? Porque a gente tem uma balança interna que nos guia. Essa balança interna que nos guia é o seguinte, se eu tô na luz, eu tô leve. Se eu não tô, eu tô pesado. Então pronto. Então o teu corpo emocional, teu corpo espiritual, perdão, ele tem que estar leve. Você tem que estar nessa conexão que é leve, que te traz essa luz. E se ela tá pouquinha, tá tudo bem, você vai aumentando, porque você ainda pode estar no luto ou na morte. Ainda não renasci, eu ainda estou na morte, eu ainda não renasci, gente. Então, ainda tô
no espectro da fênix, da morte. O fogo ainda tá queimando e tá tudo bem, porque eu comecei a deixar o fogo queimar, aceitando, liberando isso de mim, tá? E isso faz com que a gente fique mais leve. Então, eu vou me despedindo aqui, agradecendo a presença de cada um de vocês por ouvirem, por me acompanharem nesse luto simbólico, né? E eu espero que vocês venham para o luto simbólico da semana que vem, trabalhar a vulnerabilidade, conhecer isso aí, né? Caminhar, perceber que a gente, soltando essas peles, é que a gente se ressignifica, tá? Um beijo para vocês, para todas vocês, para todos vocês. Gratidão imensa no meu coração por estar aqui. Eu um pouco renascer fazendo essa live, né? Porque faz muito tempo que eu não faço, como eu falei no começo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem em paz. Até quarta que vem. No mesmo bate-local, na mesma bate-hora, gente. Beijo no coração. Tchau.